Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade de um novo imposto ou de uma alteração na carga tributária vinculada aí com o que antigamente se chamava de CPMF, né? A ideia nova do governo agora é um chamado imposto digital, né? E o que é isso, né? De que forma é que isso daí pode impactar nas pessoas? O imposto digital vinculado com movimentações financeiras, né? O governo aí fala em equivalente a 0,2, seja de quem está fazendo a operação, seja de quem esteja recebendo a operação. O principal objetivo do governo é aumentar a arrecadação, né? Segundo o governo, isso daí geraria algo em torno de 120 bilhões de reais. E está utilizando como alça de manobra uma potencialidade na geração de emprego se você reduzir, né, os custos trabalhistas, né, a folha de pagamento para o empresário, e aí o trabalhador é que vai pagar a conta, né? O trabalhador passa a pagar a conta através do consumo, né, na hipótese de que a empresa com menor cargo trabalhista, melhor encargo trabalhista, iria gerar mais emprego. E é uma situação meio difícil de ser observada, pode até gerar um pouquinho de emprego no curto prazo, mas é muito difícil que a longo prazo você gere uma perspectiva de crescimento do emprego. O que você vai ter efetivamente é uma transformação do imposto que é cobrado na empresa, né? E aí você vai estar transferindo o imposto para o consumo. E por que aqui isso também é ruim, né? Porque também é um imposto chamado imposto cumulativo. Se você tem uma cadeia produtiva muito grande nesse segmento, ou em qualquer que seja o segmento que pague, ou que uma boa parte dos segmentos irão pagar esse tributo, visto que você, nas suas movimentações, seja de recebimento ou de pagamento de operações, irá pagar esse percentual, você irá encadear esse tributo em sequência, né? Um setor de atividade, sei lá, o setor de confecção. Não, é só ali na ponta, não. Você tem desde da produção do algodão, da transformação do fio algodão, do algodão em fio, do algodão em tecido, dele em tecido ir para comercialização, para depois ir para o corte, para depois, né, você confeccionar o produto e depois comercializar o produto. Então você teria um encadeamento muito grande e isso seria repassado aos consumidores em toda a cadeia, o que elevaria de forma significativa os preços dos produtos. Ou seja, você gera um crescimento de preço para quem? Para o consumidor. Então, você vai gerar esse efeito em cascata nos preços dos produtos, com efeito de acumulação dos produtos. Como você tem, né, uma parcela significativa dos indivíduos de classe média baixa, né, que direcionam de forma significativa a sua renda para o consumo, ele também é chamado de um imposto regressivo. Por quê? Porque os indivíduos com maior renda provavelmente pagarão menos também esse imposto. E os indivíduos que têm uma concentração maior no consumo de produtos tendem a ter um encargo no pagamento do tributo também de forma mais elevada. Ou seja, ele é um imposto extremamente danoso, porque além dele ser cumulativo, que ele acumula cadeia em cadeia, ele foca principalmente no consumo. Se ele foca principalmente no consumo, ele vai focar exatamente nos indivíduos da sociedade que tem menos renda. Ou seja, ele é um imposto regressivo. Por quê? Porque ele impacta decisivamente sobre o consumo. Então, esse tipo de imposto, seja acumulativo, que gera impacto negativo sobre os preços, e também um imposto regressivo, ele é extremamente danoso, né, à população. A não ser que você fizesse um corte linear a partir de um determinado movimento de contas, a partir de um determinado volume de operações entre empresas, né? Você poderia diminuir um pouco desse impacto. Mas o ideal é que quando se pensa em fazer uma reforma de tributos, você deva buscar impostos
progressivos, aqueles que tendem a onerar os indivíduos que têm o maior ganho de remuneração na sociedade. Não impostos regressivos que gerem o maior impacto para os indivíduos da sociedade. Então, a lógica tem que ser pensada de uma outra forma, né? E é gerar tributos aos indivíduos que ganham mais e não gerar tributos aos indivíduos que ganham menos.